Uma mulher muito conhecida de todos nós tinha uma caixa especial com um tesouro. Quando ela abriu a caixa para mostrar qual era seu tesouro, eis que o tesouro dessa mulher era sua própria família. As coisas mais preciosas não são ouro nem joias, mas as pessoas a quem amamos. Que nesse mês da família você possa valorizar a sua, que nesse mês da família você possa valorizar a sua e pedir a Deus a bênção e proteção sobre todos. Afinal, família é o nosso maior tesouro. Que Deus abençoe todas as famílias. Você é um crente em Jesus Cristo? Como é bom sabermos que Deus nos ama. Nós também amamos ao Senhor. Vivemos nos seus mandamentos, mas fica aqui a advertência da palavra de Deus nessa mensagem: cuide-se para não cair. 1 aos Coríntios capítulo 10, versículos de 1 a 13. Certa vez ali nos Estados Unidos, quando estava nevando, um pastor e a sua esposa saíram de casa para ir para o culto, e quando estavam saindo, a esposa escorregou e o pastor segurou firme na mão dela para que ela não caísse. Você que está em pé, cuidado para que não caia. Nós estamos vendo aqui um texto, quando Paulo escreve aos Coríntios, e no conhecimento desta igreja, o que acontecia? Eles se achavam super espirituais, com os dons de Deus, todos os dons para com eles, e eles se gabavam disso. E pode ser que nós também, pelo nosso tempo de igreja, o nosso tempo de conversão, ficamos felizes e contentes com isso. Mas a advertência é séria da palavra de Deus para todos nós: cuide-se para não cair. Nós temos aqui nesse texto do Novo Testamento o ensino dentro do Velho Testamento. São exemplos para os crentes da igreja de Corinto e, é claro, são exemplos para nós também nos dias de hoje. O texto nos fala daquela jornada difícil, mas abençoada do povo de Israel pelo deserto. E o versículo 1 desse texto diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. A primeira coisa que nós vemos na história daquele tempo são os privilégios. Percebam aqui a palavra todos, todos sob a nuvem de proteção, de presença de Deus, todos passando pelo mar. Que momento grandioso de passar em seco no Mar Vermelho, e todos eles passaram para se salvarem, para estarem indo rumo a Canaã. E ainda a Bíblia diz nesse texto: todos foram batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito à liderança de Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, todos beberam da mesma fonte espiritual. E nós também podemos dizer que todos hoje que estão em Cristo Jesus, experimentam esses privilégios, estas bênçãos que vêm dos altos céus do nosso Deus. Como diz ali Apocalipse 22:17, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu quero, você deve querer, é de graça.
dada pelo Senhor. Portanto, estejamos cada vez mais na presença do nosso Deus, do nosso Salvador Jesus Cristo, na ação do seu Espírito Santo. No livro de Deuteronômio, capítulo 31, verso 19, lemos que os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, escolhe, pois, a bênção, para que vivas tu e a tua descendência. Faça este grande bem a você mesmo, faça por todos os seus parentes da sua descendência. Mas o que diz o texto de 1 Coríntios? Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Será que Deus tem se agradado de nós, crentes no Senhor Jesus? Será que Deus tem se agradado das divisões, de denominações que nós temos? Será que muitos estão em busca apenas das bênçãos, dos privilégios, mas não fazem nada para crescerem na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo? O que podemos falar acerca de agradar a Deus? 3 coisas. A primeira delas é ter fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Eu, pela fé, vou caminhando. Eu, pela fé, enfrento essa pandemia. Eu, pela fé, tenho a minha família, a vida na igreja. Então, a fé é indispensável para se agradar a Deus. Para agradar a Deus também tem que haver conhecimento da sua palavra. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Sem ler a palavra, sem meditar nela, sem vivenciá-la, se fica longe de Deus, da sua vontade, e isso não agrada ao Senhor. E ainda, terceiro lugar, andar com Deus, um caminhar diário. Pela fé, Enoque foi levado para Deus para não ver a morte, pois antes de ser levado, ele já havia agradado a Deus. Não confie em si mesmo, não confie nas circunstâncias, mas somente no Senhor. Tenha conhecimento da sua palavra, ande com Deus diariamente. Diz o texto: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Estavam andando no deserto, tendo os privilégios, bênçãos de Deus, a água, o maná, as codornizes que Deus enviou para eles, mas eles estavam cobiçando as coisas do Egito, a boa vida do Egito. Embora escravos, eles tinham ali a morada, tinham ali as suas boas coisas que eles constituíram, então estavam agora cobiçando, lembrando das coisas que deixaram lá no Egito. Meu irmão, nunca faça isso. O Egito simboliza o mundo, o sistema do mundo, as coisas que nós não devemos voltar ou ir para elas. Que Deus nos livre de termos cobiça das coisas que são do mundo, que são do Egito. Mas o povo estava cobiçando, e isso pode acontecer conosco, por isso se torna exemplo para nós. Por quê? Porque o nosso coração é capaz de produzir más ações, mesmo sobre o manto do cristianismo. Mesmo eu sendo do Senhor, mesmo eu professando o nome do Senhor, tendo comunhão com os irmãos, mas o inimigo pode fazer com que eu haja com más ações, que eu vá me esfriando com Deus. Isso eu tenho pensado muito nesses dias, pois muitos dizem: olha, igreja não, são os desigrejados, que não aceitam pastor, que não aceitam o dízimo, que não aceitam o templo, uma reunião. E aí eu pergunto: será que nós, estou falando para nós aqui da Maranata,
nós crescemos mais nas nossas casas, sem comunhão, sem estarmos juntos, sem a ceia, ou temos nos esfriado? Viver igreja no comodismo, na mesmice, também não vale a pena, mas que Deus nos avive. Estamos aí para voltar. Para o próximo domingo estaremos aqui reunidos, se Deus quiser, no horário das 6h30, que novamente tenhamos a alegria de estar na casa do Senhor. Eu creio que tem a sua validade, o louvarmos juntos, o orarmos, a pregação da palavra. Nesse momento temos sido impedidos, mas eu oro a Deus para que faça falta no seu coração, que você queira estar junto do seu irmão, juntos nos aquecendo do calor do Espírito de Deus nas nossas reuniões de louvor e adoração ao único que é digno de receber toda a honra, glória e louvor. Somos advertidos nesse texto solenemente das consequências desses frutos da carne, ainda que a graça esteja em cada um de nós. Não abuse da graça de Deus. Então nós vimos acerca dos privilégios que eles tinham e que nós temos também sendo crentes em Jesus Cristo. Em segundo lugar, eles começaram bem, mas terminaram mal. Pode um crente começar bem e terminar mal a sua corrida? Pode ele ficar à beira do caminho por circunstâncias, na ação do inimigo? Que Deus nos livre disso. Mas aqui queremos destacar 4 pecados cometidos pelo povo de Israel, que fica aqui para o alerta nosso também. O primeiro deles é a idolatria, que está aqui no versículo de número 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Isso aconteceu com o povo de Israel, quando Moisés, se demorando ali no monte, recebendo os 10 mandamentos, fizeram um bezerro de ouro, idolatria, e em meio àquele bezerro de ouro, começaram a comer, a beber, a dançar, a festejar, a divertir-se. Tem uma ligação nisso, de se deixar os caminhos de Deus, do Deus verdadeiro, se apegar à imagem, à idolatria e cair nesse momento da diversão da carne. A pandemia passou a ser um pouco menos severa nesses tempos e que o povo está querendo fazer como está acontecendo lá no Rio de Janeiro. Reunião de festa, o governo está liberando para que eles festejem. E exatamente o Rio de Janeiro, que tantas coisas erradas têm acontecido na bênção de um Cristo Redentor, por idolatria de um povo. Que nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, não tenhamos esse problema junto a imagens de escultura, mas tudo aquilo que toma o lugar de Deus nas nossas vidas, temos muitas coisas modernas, é idolatria. E na sequência desse texto que nós estamos lendo, Paulo trata disso, falando assim no versículo 14: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Tudo aquilo que possa ocupar o lugar de Deus na sua vida, saia, fuja, porque te afasta de Deus. Em segundo lugar, segundo pecado, a imoralidade. E não pratiqueis imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. O próprio apóstolo Paulo advertindo aos crentes de Corinto: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Portanto, que Deus nos livre, que nos traga para a fidelidade do casamento, fidelidade dos nossos relacionamentos. Nós estaremos fazendo um mal muito grande para o nosso próprio corpo quando permitirmos a imoralidade nas nossas vidas. O terceiro pecado é por Deus à prova.
Diz o texto: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. O crente deve saber lidar bem com a sua situação financeira, situação de família, não ficando achando que Deus não tem cuidado de você, que Deus não está olhando com carinho para com você. Diz a palavra: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então, os recursos que nós temos acabam sendo suficientes para a nossa sobrevivência e dos nossos queridos, para a nossa contribuição, para a nossa vestimenta, para o comer e o beber. Deus sabe que temos necessidade de todas essas coisas, então não coloque Deus à prova quanto à própria pandemia, porque o Senhor não acaba com isso. Tem quem diga: porque o Senhor não acaba com Satanás e resolve tudo isso, extermine o pecado. Mas não é assim. Cristo morreu na cruz e fez maldição por nós, esmagando a cabeça da serpente. Preciosa é a morte de Cristo em nosso favor, em nosso lugar. Isto é que você deve levar a sério. O seu olhar deve estar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Foi Ele que se sacrificou, foi Ele que doou a própria vida em amor por nós para nos perdoar dos nossos pecados. Que isso fique bem na sua mente, faça renascer dentro de você as coisas de Deus, essa conversão, esse avivamento para voltarmos para o Senhor, mas nunca colocá-lo à prova. Deus conhece cada um de nós, Deus conhece o momento da humanidade, o momento da sua igreja. Em quarto lugar, o pecado da murmuração. Diz o texto: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Ficar murmurando, ficar falando pelas costas, por que isto, por que aquilo, por que comigo, e só murmurando, nunca aceitando a situação como ela é, como Deus tem dado para você. Quem sabe você não está orando, você não está pedindo em nome do Senhor como deveria, para que Deus lhe dê segundo as suas necessidades. E qual é a consequência de tudo isso? Idolatria, imoralidade, por Deus à prova, a murmuração. Eles foram castigados. E qual foi o castigo? Foram prostrados, caíram, pereceram, foram destruídos. E muitos dirão: mas hoje vivemos na graça. Pecamos para que a graça aumente nas nossas vidas? Um crente verdadeiro não deve pensar desta forma. Todos esses pecados estão naqueles espirituais de Corinto, na igreja de Corinto, todos esses pecados e outros, e eles podem estar nas nossas vidas também, na nossa igreja, no nosso meio, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa e de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Como a Bíblia é atual, é para nossa advertência. Eu estou advertido, vivemos tempos finais, vivemos os finais do século, Jesus está voltando. É momento da igreja do Senhor Jesus Cristo, como noiva, estar preparada para a vinda do noivo. É o momento de amarmos mais a Deus, ao nosso próximo. Jesus disse: quando voltasse à terra encontraria fé, encontraria amor. Olha o risco que todos corremos, é dito isso para todos. Muitos se dizem cristãos no nosso Brasil, no mundo todo, mas quantos são de fato? Quantos realmente têm renunciado a si mesmo, a todas as coisas para seguir a Jesus? Têm tomado a sua cruz para seguir o Mestre?
é a nossa reflexão, é a advertência que nós temos. Por isso o título dessa mensagem: cuide-se para não cair. Olha, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Coloque você mesmo nesse versículo: eu, pois, que penso estar em pé, vou ver que não caio. Porque muitos pensam que estão em pé, muitos não têm pedido a ajuda de Deus, do Espírito Santo de Deus, para estarem em pé, para que Jesus na sua volta nos encontre dignos para estarmos na sua presença, para participarmos do arrebatamento. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Mas dirão alguns: mas a carne é fraca. Sim, Jesus mesmo disse isso, a carne é fraca. Então, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. O espírito é que vivifica, mas é preciso vigiar, é preciso orar e não cumprir os desejos da carne, como diz Paulo aos Gálatas: andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne, porque a carne milita, luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então o Espírito quer fazer algo das coisas de Deus, mas vem a carne e se apresenta, e nós muitas vezes damos mais olhar à carne do que uma vida no Espírito. É a realidade de todos nós, irmãos, saiba disso, porque as tentações vêm sobre todos. O próprio Senhor Jesus Cristo foi tentado e sabe que a tentação é forte. Não podemos negar a força das tentações nas nossas vidas, e não temos pedido a ajuda de Deus, não temos buscado a Deus. Então pensamos que estamos fortes, então pensamos que estamos em pé e já não estamos mais. Só estaremos em pé se estivermos no Senhor, se estivermos buscando o Senhor, não dando vazão à carne. Isso é coisa do mundo, nós somos de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. E muitos poderão estar dizendo: não sei, acho que não vou conseguir. Realmente eu pensava que estava em pé, olha, a carne é fraca, eu caí. Deus sabe do meu coração, Deus sabe o que passa na minha vida, não resisti. Na verdade, quem não sucumbe a uma tentação, quem não peca, quem não considera a tentação forte demais? Satanás sabe onde nos tentar, no que nós somos mais fracos, diferentes tentações de uns para com os outros. Quem aqui não precisa da oração diária? E muitas vezes nos esquecemos da oração diária, do pão nosso de cada dia. Nós trabalhamos, nós nos esforçamos, à noite temos o nosso descanso e nem nos lembramos de falar com Deus, de pedir pelo alimento, de agradecer pelo alimento. E como nos diz essa oração do Pai Nosso: e não nos deixe cair em tentação, oração diária, oração de todo momento: não me deixes cair em tentação, Senhor, a tragédia é grande, mas livra-nos do mal. Temos que orar confiando, acreditando que é o Senhor que vai nos livrar, mas nem tudo está perdido, porque o Senhor mesmo nos dá a solução. No versículo 13: não vos veio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Nós podemos suportar todas as tentações. Deus nos dá o escape.
E nós vendo aqui pela igreja dos Coríntios, talvez eles tivessem a atitude de que uma vez que foram justificados por Deus, nada lhes poderia acontecer. A disciplina no Senhor, entanto, não deve ser considerada de forma leviana. Ninguém pode pecar e permanecer impune. Não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Está aqui diante de nós, são os dois caminhos. O de Jesus é apertado. Jesus é a porta, uma porta que tem sangue, mas nos conduz à salvação. O caminho do mundo é iluminado, é espaçoso, mas conduz à perdição. Fiquemos com o caminho da cruz, cada um pega a sua cruz e siga a Jesus, ou seja, todo dia sendo levado para a morte, mas Cristo já venceu a morte e nos dá vida, vida em abundância. Com certeza temos tentações diferentes, mas todos somos tentados. Mas sempre há uma saída, uma outra escolha, um outro lugar para ir, outra coisa para fazer. Quando tudo mais falhar, siga o exemplo de José do Egito e fuja da situação que pode lhe levar para a queda. Que o Senhor sonde os nossos corações. Que o Senhor fale profundamente ao seu coração, para as vezes que você, em pensamento, em ações, deixou de praticar o que é correto e até praticou algo que seja errado. Que o Espírito do Senhor nos convença, que o Espírito do Senhor nos mostre, que Ele trabalhe em cada coração, mas que ninguém fique na desculpa, ninguém fique na carne fraca. É possível, temos o escape, temos a ação do Espírito de Deus, temos a graça de Cristo, temos o perdão dele. Se nós caímos, nós nos levantamos no Senhor e continuamos a caminhada, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, mas que nós não sejamos vergonha para o Evangelho de Jesus. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nestes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer, sou o vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando
pois Cristo mudou, tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou um vencedor e ninguém poderá me deter, não, não, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. Se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim.